Isso eu não acredito, foi inventado para se aproveitar da ignorância das pessoas e tirar proveito. Porque o demônio não existe, é pura superstição. Sombras, vulto, ectoplasma, charlatania ou loucura? Mas o que é realmente? O que é composto? Porque somente alguns conseguem ver quais são as últimas descobertas que se tem sobre esse fenômeno? O que alguns estudiosos têm a dizer sobre ela? Bem, para definir melhor essa situação, devemos retornar séculos atrás, mas precisamente no século quando tais fenômenos começaram a se tornar cada vez mais popular, criando várias expectativas sobre os mesmos. Com a invenção da câmera fotográfica em 1839, se tornava viral cada vez mais pela população adquirir imagem feita por essas. Com isso, desde então até meados dos anos 2000, se tornou rotineiro relatos de figuras inexplicáveis surgirem em foto, desde personagens humanos a figuras animalescas. Um dos fatos, talvez, que fez com que as empresas produtoras desses eletrônicos mudassem rapidamente os pixels das câmeras. Porém, assim como antes, hoje ainda continuamos a fazer e a observar a malícia e a ganância dos homens distorcem em mente sobre tudo que se pode trazer lucro, que naquela época não era tão diferente. Jornais e revistas pagavam um bom preço por imagens e matérias sobre esse assunto, trazendo à tona e causando cada vez mais suspeitas sobre charlatania mediúnica. Porém, se os próprios cientistas que desmascaravam os tais médiuns, depois de mais de anos e séculos, começam a questionar de forma contrária à farsa total, devemos ou não acreditar nos acontecimentos? Fraudaram a ciência ou acessaram a ectoplasmia, utilizando, por exemplo, tecidos muito diáfanos, muito finos, usando, por exemplo, clara de ovo batida em neve. Então, muitos truques fotográficos foram utilizados. Então, o ectoplasma é essa substância que emana não só de nós, mas também de animais, de plantas e talvez da natureza como um todo. Por isso pode ser manipulado não só pelas consciências intrafísicas como nós, mas na maioria dos casos pelas consciências extrafísicas. É importante dizer que o ectoplasma também tem muitas vezes vários estados, ele pode estar muitas vezes invisível no ambiente, e o ectoplasma depois pode passar por uma fase em que ele está mais visível e começa a criar no ambiente, por exemplo, como se fosse uma neblina. Aquela névoazinha branca. Exatamente. Às vezes muito diáfana, às vezes mais densa. O ectoplasma, na verdade, não é uma substância em si, mas é um estado da matéria. E existem vários outros estados da matéria, mas cada um deles é cada vez mais raro de ser obtido. Mas existe um interessante, para aqueles que quiserem entrar um pouquinho mais dentro da física disso, que chama do condensado Bose-Einstein. Nós fizemos algumas experiências do que muda no cérebro quando a pessoa está em estado vibracional, através da ressonância magnética nuclear funcional. É uma que mostra o cérebro funcionando que elas estão ativas. E houve uma coisa interessante, que durante aqueles experimentos gravados pelo estado vibracional e na hora da esterilização de energia, na imagem da ressonância, apareceu uma série de luzes e cores típicas que apareceriam dentro do cérebro, só que apareceram fora da cabeça. Porque se isso se confirmar, vai ser a maneira mais ostensiva que nós vamos ter encontrado de realmente energia interferindo com a propriedade da matéria. Teria algum modo de nos defendermos? E por que alguns dizem ver e as câmeras captam figuras, por vezes humanas e até mesmo animalescas? Para se compreender tais indagações, precisamos entender no mínimo um pouquinho de física quântica, já que toda matéria possui energia, como seria a mesma no corpo humano. Para várias religiões e conscienciologia, todos os seres possuem um corpo energético acoplado com o físico, através de centenas de pontos, onde os principais seriam 7, o chamado popularmente 7 chakras. Esse corpo energético também é chamado de energossoma, assimila e desassimila constantemente ectoplasma de acordo com a afinidade do ambiente e pensamento do indivíduo. Ou seja, acontece muitas das vezes involuntariamente. Porém, assim como o nosso corpo físico precisa de cuidados, o corpo energético também. Pois sem esses, atraímos cada vez mais sujeira pensênica e energética, chegando até mesmo a prejudicar o físico com várias doenças incuráveis e desconhecidas, problemas psicológicos como ansiedade, pânico, depressão, entre outras, atraindo assim situações e seres cada vez mais desagradáveis. Esse corpo energético, segundo o especialista, possui um alto poder de carga e o mesmo desacopla todas as noites para que o corpo físico descanse. Porém, se o energossoma não estiver limpo ou alinhado, algo que acontece com muitos, dito como constrangedor, pode acontecer com você também: a catalepsia do sono.
Imagine a seguinte imagem: dois pentes unidos entre os dentes. Esses simbolicamente são seu corpo energético unido ao seu corpo físico. Aliás, o corpo energético é o que anima o seu corpo carnal. Então, quando dormimos, esses corpos se desprendem um do outro. Quando acordamos, eles se reconectam novamente. Mas quando os chakras não estão alinhados, isso não ocorre, fazendo com que o cérebro fique desperto, porém sem comando algum sobre o restante do corpo. Para o indivíduo que está passando pela tal situação, ele está gritando, esperneando, sem entender de modo algum o porquê ninguém próximo faz nada para ajudá-lo. Enquanto, na verdade, esse está imóvel, imperceptível tal situação espantosa aos demais, que apenas observam dormindo normalmente. Porém, fique tranquilo, sempre acordamos desses pesadelos, pois estamos ligados pelo fio ou cordão energético, popularmente também chamado de cordão de prata pelo misticismo. Apenas quando esse é rompido, não existe volta, tendo assim dito o óbito. Porém, assunto para outro vídeo. Mas por que somente alguns veem tais fenômenos? A explicação pode estar num desses pontos energéticos, para ser mais exato, no fronto chakra, o chamado terceiro olho. No caso, teria o indivíduo, esse, mais desenvolvido, aberto o suficiente para alguns, não saber discernir morto de vivo. Mas o que para alguns é uma bênção ou dom, para outros tortura e medo diário. Mas saibam que tanto para desenvolver ou bloquear tais funções, existem recursos, práticas e técnicas que, usadas com inteligência, consciência para muitos, de total serventia. Entre as mais importantes se encontra o EV, estado vibracional, adquirido através da oscilação longitudinal do estado vibracional. Técnica simples, porém, se não concentrada em conjunto com a cosmoética, fica um pouco mais difícil de experienciar. A mesma consiste em mentalmente a pessoa visualizar uma bola de luz forte e branca acima da cabeça e ir descendo essa gradualmente até os pés. Agora, esse movimento até em cima, novamente várias vezes, até sentir o corpo vibrar completamente. Alguns conseguem fazer esse apenas ouvindo uma simples música que gosta. O EV é o mais indicado para limpar individualmente os chakras, mantendo limpo, dificilmente algo energético irá prejudicar. A desassimilação direta também é importante, porém, dependendo do que você expelir energeticamente, você pode deixar esses seres ainda mais fortes e colado em você. O medo é um desses sentimentos junto com ódio, raiva, desejos sexuais não sadios e vício em geral, que ajudam ainda mais esses seres perturbadores. Mas eu antevejo que é para a tecnologia, mas o conhecimento melhor disso vai criar, na verdade, uma ponte entre a nossa dimensão e essas outras chamadas dimensões extrafísicas. Nós vamos dominar a matéria muito mais do que nós já dominamos.